Olá, está começando aqui mais um painel regional, você conferindo com a gente, né? Sempre neste horário da 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, de segunda a sexta, as personalidades da região, gente que é notícia, que debate e aprofunda os temas importantes aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone aberto, estamos ao vivo, 3223-1120 e o 3223-7676, ligue para cá. Mantenha o contato importante com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente discute aqui. Pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV, para você enviar a sua mensagem aqui ao time do Painel Regional. E nessa edição, com prazer, recebe o médico, advogado Arnaldo Haddad, figura antenada com as questões importantes da cidade e do país. E à direita aqui o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Na abertura, sempre destaques aqui dos jornais parceiros aqui do painel regional. O Diário do Litoral, o DL, traz aqui uma capa, uma manchete sobre o aeroporto. No aeroporto de Guarujá, que deve ser o metropolitano, deve começar a operar este ano. Oremos para que realmente tudo caminhe bem e finalmente a região, a Haddad recebe aqui o DL, tenha o seu aeroporto metropolitano. Santana ganha aqui o Diário do Litoral também. E o Jornal da Orla, gentilmente trazido aqui pelo Marcos Santana, né? Circulou nesse final de semana por todo o nosso litoral, toda a Baixada Santista. Quem paga a conta? Pergunta aqui o Jornal da Orla, né? E a gente vai tentar responder, né? Quem paga a conta? Todos nós, né? Diariamente, é que pagamos a conta do buraco em que o país se meteu ou foi enfiado, né? Por esses desgovernos últimos que tivemos aqui, especialmente da ex-presidente, a presidente afastada, Dilma Rousseff, né? E o DO, gentilmente enviado aqui pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, está aí a manchete, número de visitas do Saúde da Família ultrapassa 1 milhão. É uma manchete importante da área da saúde aqui da cidade. Arnaldo Haddad, prazer revê-lo. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem. Eu cumprimento a Camila, o Marco, o Buturão, obrigado pelo convite. Sempre que convidado aqui estarei. Cumprimento os telespectadores e toda a Baixada Santista, que o teu programa tem uma penetração bastante grande. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, Arnaldo Haddad, por estar conosco. Marco Santana, mais uma vez participando aqui com a gente, editor adjunto do Jornal da Orla. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar do painel regional. E, Buturão, para complementar, você chamou a manchete do Jornal da Hora, quem paga a conta. Nesse caso específico aqui, estamos falando do Hospital dos Estivadores, que uma coisa é você construir, fazer as obras civis do prédio em si, colocar equipamentos. Outra coisa é o custeio mensal, de fazê-lo funcionar. E a Prefeitura já anunciou que não terá condições de sozinha arcar com essas despesas, pediu ajuda ao Ministério da Saúde para bancar pelo menos a metade do custeio, que é estimado em 10 milhões de reais. Ontem, o prefeito de Santos e deputados federais que representam a região estiveram reunidos com o ministro da Saúde e não saíram muito otimistas com a resposta. Que o ministro falou que vai fazer o possível, mas uma época de contingenciamento de verbas em todos os setores do governo federal, parece que a perspectiva não é muito positiva não só para Santos, mas para a região, né, que vai depender desse equipamento de saúde tão importante. Muito bem, a situação difícil mesmo, o ministro não se comprometeu, diferentemente dos dois ministros anteriores, Marcelo Castro, da Saúde, né, Marcelo Castro e Arthur Quioro, que nas suas passagens aqui pela cidade deixaram o prefeito e as pessoas da área da saúde aqui de Santos mais ou menos que tranquilas e que termina o hospital e a gente, mesmo que não abra os 9 andares, né, integralmente, vai por partes, né, e em um ano e meio, tudo estará andando bem no hospital. Agora fica essa dúvida no ar aí. Muito bem. Lembrando que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone Painel Regional e confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, como preferir, não é, os trechos que considerar mais interessantes, ou o programa por inteiro. E a Camila Aloy, sempre com a gente aqui, acompanhando a sua participação e todo o time de produção aqui do painel, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Buturão, tudo ótimo. Boa tarde para você, cumprimento aos convidados do programa de hoje e boa tarde também muito especial a você que está em casa.
Nós temos a nossa página no Facebook e os nossos telefones sempre à sua disposição para deixar a sua participação, que sempre é muito importante aqui no nosso programa. Os nossos telefones, lembrando que são 2 números novos, 3223-1120 e 3223-7676. E pelo Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Deixe sua participação, sua opinião, sua pergunta, os seus comentários. Aqui estarei durante todo o programa recebendo essas participações e passando aos nossos convidados. Pois é, a manchete do Jornal da Orla, preocupante, a manchete do Diário do Litoral, mais animadora no sentido do aeroporto, né? A gente vai debater e discutir isso também na sequência. E aproveitar aqui a experiência do Arnaldo Haddad na área de medicina, não é? E era uma questão, acho que não tinha muito o que fugir, né? O prefeito herdou aí a compra do Hospital dos Estivadores, o governo anterior, que seguiu aí, né? A obra para entregá-la agora neste último ano do mandato, né? Ele que é candidato à reeleição, todo mundo sabe disso. E tinha aí o aval dos ministros anteriores, o ministro Chioro, o ministro Marcelo Castro. De repente, havia um superávit, não é, nas contas públicas do governo Dilma, e todo mundo sabia que aquilo não era possível de ser real. E vem agora o governo Temer, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apontando aí 170 bilhões de déficit, que muita gente acha que também está inflado aí esse déficit. Mas se não fosse 170, deve ser qualquer coisa não muito distante disso, né? E o tal contingenciamento pode atrapalhar aí os planos de abertura do hospital. Não, Dário, que é um problema que não acaba mais, né? Eu acho uma pena, porque o Hospital dos Estivadores, eu operei muito lá, na década de 80, logo que eu me acabei a residência, eu operei muito no Hospital dos Estivadores. É um hospital maravilhoso, a planta maravilhosa. Aliás, é um hospital feito por um arquiteto que é especializado em construção de hospital, em arquitetura hospitalar. É o mesmo que fez o Einstein, é o mesmo que fez o Hospital Modelo lá de Cubatão, que também tem uma planta maravilhosa. Foi o melhor hospital que eu já operei em termos de planta. Ou seja, não tem improviso, né? Tudo. É assim, ó. Um quarto, muito bem ajeitadinho. 2 pessoas em cada quarto, um banheiro no meio, no outro quarto mais 2 pessoas. A UTI no final do corredor não era passagem para evitar contaminação. O centro cirúrgico muito bem elaborado. O médico e a enfermagem ficavam como é em Cubatão, inclusive, quem conhece lá sabe. Fica num balcão que tem controle de todos os boxes da UTI. É uma UTI uma planta muito superior à da Santa Casa, da Casa de Saúde, de qualquer outro hospital. É uma pena que isso aconteça. Naquele hospital parece ter uma caveira de burro enterrada. Nada dá certo. Os estivadores construíram aquilo para ser o Hospital dos Estivadores, não deu certo. Um plano de saúde tentou pegar aquilo lá, também não deu certo. A prefeitura agora, quando acha que vai embalar, parece que está dando esse problema aí. Mas sabe o que está dando esse problema? Porque você sabe, eu fui favorável ao impeachment, torci muito pelo impeachment, torço para mudar, torço para Dilma não voltar, mas eu vou reconhecer, esse ministro da Saúde não tem nenhum compromisso com a saúde pública. E ele já deixou isso muito claro nos vários momentos que ele se pronunciou. Aliás, não era para ser ele, não. O PP era para indicar Raul Kutait. Mas segundo informações, ele exigiu que a equipe dele fosse dele. Porteira fechada. Mas os políticos não concordaram. Então, aí colocaram esse ministro que está aí, que não tem nenhum compromisso com a saúde pública. Então, eu não estranho isso, não. Mas também acho que a prefeitura não tem que ter hospital. Eu, quando eu fiz o plano de saúde do Beto Mansur na campanha de 96, eu não previa hospital. Já tinha sido construído aquele hospital da Zona Noroeste, que chamava, desgraçadamente, o nome de Che Guevara. Nós mudamos para Silvério Fontes? Não. Domingos Pinto, um dos maiores cirurgiões do mundo, que eu tive o privilégio de operar com ele uma vez só. Ele estava já no final. Che Guevara foi coisa do governo do Foi, aquela da provocação. Aliás, nem médico não era. Nem médico ele não era, não chegou a se formar. Não. Ele era um assassino contumaz. Então, mas você não aproveitou o clima político ali, foi meio que uma provocação ali, que já foi teve um embate muito provocação forte naquela época. E eu achava que o Beto devia terceirizar isso aí. Eu achava que a prefeitura tinha que chegar na Santa Casa, por exemplo, e arrendar alas, e colocar o pessoal dela, ou então pagar para dar um atendimento, mas não. Porque o hospital ele é muito caro, não é a construção é barata. A manutenção, e você sabe, não vai ser
novidade para ninguém se aquilo virar um cabidão de emprego, né? Agora, então falaram, mas ele vai terceirizar para alguma ONG ou para alguma OCIP. Ótimo, eu sou favorável a isso. Porque esse pessoal, embora não seja uma entidade sem lucro, né, que não visa lucro, eles têm que prestar contas para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para todo mundo, e eles também não podem só ter muito gasto, que daí eles quebram de vez. Então eles podem não visar o lucro, mas eles têm que reinvestir qualquer sobra na OCIP deles. Então, eu espero que revertam essa situação. O prefeito herdou um hospital Estivadores. O trem está no túnel, não pode voltar, e agora nós temos que ir em frente. Eu espero que o governo do estado faça a contrapartida deles. Eu espero que a prefeitura faça somente o que tiver que fazer para e terceirize para alguém tocar aquilo lá. Porque senão vai ser mais um buraco sem fundo. Você vê que o Hospital da Zona Noroeste não consegue dar conta de tudo, porque ele é público. E o hospital público nunca funcionou, a não ser o Hospital das Clínicas, porque é um hospital escola. Nós temos aqui a Santa Casa. Não podia acontecer aqui também? Não. Deveria. Não dá. Deveria. Dá? Por exemplo, o hospital da escola da USP, né? Eu acho, por exemplo, da USP, né? O HC é da USP. O Hospital São Paulo é federal, é da Unifesp. Eu sempre defendi que o Hospital de Estivadores fosse entregue para uma universidade. Para a USP, para a Unifesp, para a Unicamp, para qualquer universidade. Para quê? Para ser um hospital de ensino. O que o hospital de ensino quer? Doente do SUS. O que o estudante quer? Doente do SUS. Então você vai ter atendimento ao SUS, você vai ter um atendimento bom, vai ter uma escola lá, vai ter professores, vai ter aluno aprendendo e a ciência vai crescer, o atendimento do SUS vai crescer, vai ser um atendimento bom, que sempre foi bom. A Santa Casa, por exemplo, é duro de internar, mas quando interna você tem, pelo menos tinha, né? Agora está uma confusão danada, mas pelo menos você tinha pelo SUS tudo. O SUS é o melhor convênio que tem, o melhor plano de saúde que tem, porque ele dá tudo, toda assistência, ressonância, cirurgia de qualquer tipo. Esse ministro chegou a falar até em reduzir o SUS, né? Então, foi um dos momentos escorregada brava, né? Coincidentemente, né, entre aspas, uma parte da campanha eleitoral dele foi financiada por grupos ligados ao plano de saúde. Quer dizer, então, mas por que uma pessoa que que vai cuidar do sistema público por que o de SUS saúde não dá certo? Porque todas não, mas uma boa parte dos deputados que estão lá foram financiados pelo plano de saúde. Justamente. Eles boicotam o SUS. Lógico, se o SUS der certo, o plano quebra. Tu já viu, tem um plano de saúde que tem 1,5 milhão de vidas. Poxa vida, e o plano de saúde só dá certo a partir de 100, 120 mil vidas, né? Plano pequeno quebra, plano grande não quebra. Então ele já começou falando essa bobagem que é diminuir o tamanho do SUS. Já começou. Isso é um absurdo. Primeira sutura mecânica que eu fiz na minha vida no estômago, eu fiz um doente do SUS, o SUS pagou. Sutura mecânica, você não precisava dar ponta, você usava aquela sutura mecânica grampeava com grampo. Maravilhoso. E outra coisa, só para complementar, o setor privado, incluindo os planos de saúde, da área da saúde, eles só querem ficar com o filé mignon, aquele procedimento que é rentável, ou que não é rentável é apenas pelo SUS. Por exemplo, uma boa parte das pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, uma parte delas faz o primeiro atendimento na rede privada, no seu médico particular, no plano de saúde, e a quimioterapia, que é a parte mais custosa do tratamento, vai para o SUS. O Brasil, o SUS, ele custeia 97% das quimioterapias feitas no Brasil. Quer dizer, a partir daí você percebe o grau de envolvimento das empresas particulares e dos planos de saúde no atendimento de saúde no Brasil. Eu defendia, no plano de saúde do Beto também, que quando o paciente que fosse numa policlínica, que não foi o PT que criou, fomos nós, o governo justo, eu me honro disso, repito aqui, vou morrer falando isso, e eu tenho provas disso, o Jornal Tribuna publicou, e eu dizia assim para o Beto, olha, você tem que pegar o paciente que vai na policlínica, que vai no pronto-socorro, atender, normal. O senhor tem plano de saúde? Tem, manda a conta depois. O doente vai ser atendido, só que depois a prefeitura manda a conta. Ah, eu fui criticado, falaram que isso não estava certo, que o SUS é universal. Eu falei, mas o SUS é universal e ninguém vai deixar de atender pelo SUS, só que vai mandar a conta. Sabe como é que funciona hoje? Mas o cara tem plano de saúde e não precisa do SUS. Mas eles vão.
Mas aí que tá. Lá em Cubatão teve Você uma tinha que bater o CPF Mas bate. Isso e aparecer lá, Unimed. Hoje bate. Plano não sei qual, plano não sei o que lá. Mas aí onde eu vou Fala, chegar. meu filho, amigo, o senhor tem plano de saúde, você não pode vir aqui. Não, pode ir, você não pode ir. Ou então faz. Bom, tudo bem, ou então você devolve a conta para o plano de saúde, não é isso? Isso eu defendi em 96. Hoje, a gente já sabe que quando, vamos supor, o Buturão tem Unimed, ele vai ser atendido pelo SUS. O SUS paga a conta. Quando a conta sobe para Brasília, o DataSUS, ele tem todos os usuários de planos de saúde que a ANS manda. Quando cruzar que o Buturão, ou o Marcos Santana, ou o Arnaldo, ou a Camila tem um plano de saúde, o SUS manda a conta para eles. Eles cobram, hoje cobram. Mas é lógico, isso é o mínimo... Você sabe que em Cubatão era tão bom o atendimento, antes dessa bagunça que está também, que uma vez uma paciente descobriu que ela tinha Unimed. Ela falou, pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui, eu quero ser atendida pelo SUS, eu não quero ir para Santos. Ela falou, exceção ao caso. porque lá atendia direitinho. Bom, então é isso, agora vamos aguardar o que vai acontecer. Renasça das Esperamos cinzas. que o governo do estado participe com aquilo também que lhe cabe, né? Isso E tem que ir para uma 50% caberia à União, ao governo federal, ao Ministério da Saúde, na questão que se refere à manutenção do Hospital dos Estivadores. Vamos ver se isso pode se cumprir, né? Nesse contexto, Buturão, acho que é muito importante, é fundamental, aliás, a participação, a pressão dos deputados federais eleitos para a nossa região, que seja o... E um deles, inclusive, comprou o hospital, né? É verdade. Foi o ex-prefeito Papa. Ele estava lá hoje, né? Ou comprou o prédio, né? Aliás, Beto Mansur, acho que a população tem a obrigação de cobrar do Beto Mansur uma ação efetiva, que ele está alardeando aos quatro ventos, que ele tem muito prestígio, junto ao Michel, como ele gosta de chamar, né? O Michel é muito íntimo do o governador Mário Covas, na época que o Beto era prefeito, era o Mário. Então... Não, eu vou falar com o Mário e tal, não sei o que. Então, cobrar Agora é o Michel. Cobrar essa proximidade que o Beto Mansur diz ter do presidente em exercício e do Marcelo Squassoni também, que agora é vice-líder do governo na Câmara Federal, e também do ex-prefeito Papa, que acho que ele tem até um envolvimento sentimental, como o Buturão lembrou muito bem, que ele foi responsável pela compra. É o pai da criança. É o pai da criança, né? Conseguiu fazer um negócio que todo mundo... Bom, os técnicos na área de finanças públicas achavam que não devia jamais ter feito essa compra, né? Mas aí foi feito na época do governo Lula, até com interferência do Michel Temer, né? Enfim, e parcelou-se aí em 1 milhão de vezes a compra e tal. Foi um bom negócio. Esqueceram-se disso que você acabou de repetir aqui, né? Nós já debatemos muito isso aqui. Você monta o hospital e aí para ele funcionar, como é que fica, né? Tem que entregar para uma universidade. 10 milhões por mês, né? De custos. Tem que entregar para uma universidade, uma faculdade de medicina, não adianta. Medicina, enfermagem... Vamos ver o que acontece, né? Caiu, como a gente já comentou aqui, o segundo ministro do governo Temer em menos de 20 dias, né? O Fabiano Silveira, que deixou o Ministério da Transparência e acho que o presidente Michel Temer cometeu uma pequena falha, né? Isso foi comentado aí pelos diversos veículos aí de comunicação, enfim, que eu acompanhei ontem, especialmente na demora dele, até às 8h30, 8 horas da noite aproximadamente, o ministro ainda estava no cargo. Né? A impressão que isso gerou uma polêmica danada, críticas, pedradas desnecessárias, se o Temer, às 8 horas da manhã, tivesse exonerado a impressão que o ministro. O Butrão, é que parece que o presidente em exercício ele é pautado pelo Jornal Nacional. Vamos ver como é que o Jornal Nacional vai abordar o assunto. A partir daí ele vai tomar alguma decisão. É verdade. E, coincidentemente, depois de uma série de pressões, os próprios funcionários de carreira, né, que não tem ligação com o PT, qualquer outro partido, os funcionários de carreira, quando perceberam que o desempenho deles ali, a atividade profissional deles ia estar prejudicada por esse chefe, né, o ministro, né? Fizeram uma manifestação, o órgão internacional, que também não tem nenhuma vinculação política, né? A Transparência Internacional fez uma carta muito dura, exigindo ter sido evitado. Exigindo o afastamento, a saída do Luciano, é Luciano, né? Fabiano Silveira. Fabiano, né? Então, eu acho que o governo Michel Temer, mais uma vez, ele demonstrou que ele é um governo muito relutante, já recuou várias vezes,
e parece que indeciso, isso aí não é bom para o Brasil de uma maneira geral, né? Isso acabou levando a erro até vários veículos de comunicação, né? Alguns que tiveram o horário de fechamento por uma razão ou por outra, mais cedo, enfim, do que outros veículos. Normalmente os veículos diários fecham 10h30, 11 horas, 11h30, até mais tarde um pouco, né? Dependendo do assunto, do tema que estiver sendo abordado. Mas, como praticamente estava definido que o ministro não ia cair ontem, né? Talvez, se fosse o caso, cairia hoje, terça-feira, alguns jornais até acabaram se atrapalhando e não dando a manchete correta, né? E, infelizmente, isso acabou acontecendo. No final do dia, 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, veio a informação de que ele estava pedindo exoneração, se demitindo do cargo. Eu só acho apenas que o presidente Temer podia ter evitado essa coisa toda. 8 horas, 9 horas da manhã, exonerava o ministro, resolvia o assunto e vamos para... mas caiu o segundo, não caiu, e aí ele poderia até vir com o discurso, né? Vão cair tantos quantos tiverem que cair, caso sejam apontadas irregularidades em cima deles. Foi um pouco tardia aí a decisão do Temer, se é que houve mesmo a decisão do Temer, deve ter ocorrido, claro, né? Para o ministro tomar essa decisão de se demitir. Quer falar alguma coisa? Conhece aquela história que o cara fica com o olho no gato, o olho na sardinha? O Michel Temer, ele governa com um olho no Congresso e um olho no Ministério. Puxa, ele deve pensar assim, puxa, mandaram nomear esse cara aqui, será que ele vai dar mancada? Acho que ele fica com o roendo das unhas, né? Só que, logicamente, ele ainda não é o presidente definitivo, depende da aprovação no Senado da queda da Dilma Rousseff? Da ex-presidenta. Espero nunca mais. Presidenta afastada. Nunca mais ouvi a voz dela, eu torço. Que é isso? Mas, Haddad, o cenário político é tão inconstante aí que há quem comece a defender que a possibilidade da Dilma voltar... Acaba sendo. Grande, porque a votação na comissão do Senado foi apertada. Foi por 2 votos. E já 2 senadores já anunciaram, o Romário e o Cristóvão Buarque já anunciaram que podem mudar o voto. Então, existem outros senadores, por exemplo, Jader Barbalho, que se oferecer um carguinho para ele vai conforme o vento soprar, e outros tantos aí que podem mudar de opinião muito facilmente. Então, quer dizer, é uma situação completamente indefinida ainda. Que eu acho que já é uma coisa líquida e certa, que a presidente não vai voltar ao cargo, é bom esperar um pouco os acontecimentos. É por isso que ele governa com um olho no Congresso e outro olho no Ministério. Ele não tem o ministério que ele queria, ele tem o ministério que os senadores e os deputados querem, para poder derrubar a Dilma definitivamente. Mas aí vão acontecendo essa série. Mas as coisas vão acontecendo, esses erros políticos vão acontecendo, e ele vai acabar... Um desgaste em cima do outro. Exatamente. E o outro desgaste foi no Ministério da Cultura, que sempre foi o Ministério da Educação e Cultura, a vida inteira foi, você lembra disso? Aí veio o PT, fatiou em cultura e educação, para dar emprego para aquele bando de desempregados, de vagabundo que não tinha o que fazer. E ele arrumar uns cachezinhos aí, alguns ilustres. Aí ele voltou a fazer uma meia dúzia de atrizes e atores e cantores que nunca se preocuparam com a situação do Brasil, só com o bolso deles, bateram umas panelinhas e ele voltou para trás. Ele é muito relutante. Ele não tem uma postura muito firme, ele não devia ter voltado atrás, não. Mantém, vai em frente. Haddad, eu concordo com você que o presidente é relutante, mas eu vou discordar com relação à importância de se ter um Ministério da Cultura para agilizar os processos. É lógico que existem algumas distorções. Mexendo na Lei Rouanet, que existem Luan Santana, Cicla de Soleil, Ivete Sangalo, quer dizer, artistas consagrados que podem viabilizar a sua turnê com recursos próprios, recorrer ao dinheiro público é completamente errado. É vergonhoso, né? Por outro lado, o Ministério da Cultura, principalmente quando o Gilberto Gil foi ministro, o Ministério conseguiu grandes avanços na difusão da cultura popular, no Norte, no Nordeste, a valorização, inclusive na gastronomia, das festas tradicionais. Houve um avanço muito grande. O que a gente precisa realmente é acabar com as distorções. Essas distorções não é resultado do governo do PT. Isso já veio desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O melhor que o Temer podia ter feito é exatamente isso. Vamos reavaliar a Lei Rouanet a partir de agora. Muitas empresas utilizavam a Lei Rouanet
para viabilizar o seu brinde de fim de ano. Estrelas, artistas milionários Isso. não vão pôr a mão mais aqui. Faziam livros luxuosos, documentários grandiosos, mas na verdade queriam fazer um brinde de fim de ano para os seus clientes e amigos. Então, realmente a Lei Rouanet precisa ser revista, as distorções têm que ser reavaliadas. Vamos fazer um intervalo e a gente volta com o painel regional na sequência, tá bom? Já, já. Muito bem, voltamos na sequência do painel regional, aqui com o Arnaldo Haddad, advogado, médico, e o nosso Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Camila Aloy, atenta aí às nossas participações. Tem gente aí conosco? Sim, Camila? voltando a falar sobre a situação do Hospital dos Estivadores, tem alguns comentários de alguns telespectadores. O Moisés Fernandes diz: todos nós sabemos que é um hospital importante para Santos e região, mas todos também sabemos que nem parte dele será entregue até o meio de 2017. Agora o projeto já foi entregue, o prédio também. Se eu utilizasse o dinheiro dos 2 contratos da comunicação no valor de 8 milhões e 12 milhões, talvez pudéssemos dar alguns passos na direção de uma possível entrega. O Rodolfo Amaral também diz: a título de esclarecimento, o Hospital das Clínicas funciona bem porque recebe por ano do Tesouro de São Paulo com recursos próprios, 1 bilhão e 500 milhões. 1 bilhão? Isso, 1 bilhão e 500 milhões. Esta quantia corresponde ao faturamento de todos os hospitais públicos e privados instalados na região metropolitana da Baixada Santista. E por último aqui para a gente completar... Não, você já volta, já só para a gente fazer, eu não entendi bem. Quer dizer que ele quer que pegue o primeiro questionamento foi do... O primeiro foi do Moisés Fernandes Moisés. E depois do Rodolfo Amaral. Os dois são verba comentários, da comunicação. Para ele diz ajudar assim: o se hospital? utilizasse o dinheiro dos 2 contratos da comunicação do valor de 8 milhões e 12 milhões, talvez pudéssemos dar alguns passos na direção de uma possível entrega. 10 milhões por mês. 10 milhões por mês. Você tem 8 milhões por ano e 12 milhões por ano. Os contratos da comunicação. É um raciocínio até simplista, né? De demais. Usar que o dinheiro da comunicação da prefeitura... Você viraria um ano, um mês ou 2 do hospital. Propaganda, quando não é verdade. A começar pelo custo do diário oficial, que é uma prestação de contas, de utilidade pública, de funcionamento de saúde, de educação, campanhas de orientação. Então, eu acho que o que precisa é o cidadão fiscalizar a aplicação desse contrato de comunicação para que seja uma comunicação pública, não promoção pessoal do prefeito. É claro, e a gente não vê o prefeito em lugar nenhum praticamente, né? O prefeito não aparece em canto nenhum, em lugar nenhum, jornal... Contra a dengue, vacinação do idoso, eu acho que o dinheiro da comunicação, ao meu ver, é para ser aplicado nesse... E o contrato de 8 milhões por ano é muito pouco. Não tem como. O contrato da comunicação é muito pouco. O Rivaldo tem que se virar em 10 para fazer. Se vira nos 30 para resolver os problemas que ele tem lá. Desculpa, eu discordo realmente também que nem a mesa. Não tem como, vai virar um mês só e mais nada. Só os estivadores têm que ir para uma faculdade de medicina, que tem medicina, enfermagem, fisioterapia, toda essa área da área médica e paramédica. E aí, como coloca o Rodolfo, que o Hospital das Clínicas recebe 1 bilhão e 300 milhões, é isso, né, Camila? 1 bilhão e 500 do Tesouro milhões. Do Estado. Isso. Dinheiro do Estado, governo do Estado, que é injetado no Hospital das Clínicas. Não estou dizendo que esteja errado, acho que está certíssimo, né? Porque o hospital funciona bem, atende só SUS, né? A referência é internacional, né? Internacional, sem dúvida nenhuma. E tem esse convênio com a Universidade de São Paulo, né? Com a medicina da USP, né? Na verdade, eu acho que ela é uma autarquia do Estado, né? Mas ela é ligada umbilicalmente com a USP. Com a USP, né? Para completar, o Uriel Vilas Boas pergunta: como aceitar um ministro que é contra programas sociais na área de saúde? Pois é, nós questionamos aqui, né? Eu acho que a indicação, como disse aqui o Arnaldo Haddad, era do Raul Kutait, pelo PP, o Partido Progressista. Né? Kutait foi secretário do Maluf, lá atrás, na prefeitura e no Estado também, enfim, né? E é um nome muito importante, uma figura muito conhecida, se não me engano, infectologista, né? Não, ele é cirurgião. Cirurgião. Mas o Kutait... Proctologista. Mas o Kutait falou: eu topo, eu aceito o ministério, mas porteira fechada, só com gente competente indicada por mim. Aí deu essa zebra toda aí, né? Eu quero até falar para o Uriel, mando um grande abraço para ele, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que eu tenho um respeito profundo, ele sabe disso. Tem razão, esse ministro da Saúde não tem nenhum compromisso com a saúde pública, nenhum compromisso, está no lugar errado. Ele devia ser, sabe quem ele devia ser? Ele devia ser aqueles caras que fazem o arauto do rei,
Aqueles caras que vestem aquelas roupas é o que ele gosta de fazer. Mestre de cerimônia, talvez, no Palácio do Planalto. Porque para a saúde ele não tem nenhuma vocação, não, desculpe. Agora, outro episódio que ilustra muito bem como é que é o perfil desse atual ministro, que inclusive ocasionou na demissão, né, do Fábio Mesquita, um infectologista com reconhecimento internacional pela OMS, diversos órgãos internacionais, referência, pesquisador de ponta, que é santista, né? Ele era o coordenador do programa de hepatite virais. Ele é paranaense, mas ele é santista de coração. De coração ele adotou Santos. Durante mais de 15 anos, ele foi o coordenador nacional do programa de hepatites virais e AIDS, né? Fez um trabalho muito sério. Aliás, começou em Santos, né? O combate à AIDS em Santos virou referência nacional por conta do trabalho do Fábio Mesquita. A gota d'água do afastamento dele foi que o ministro da Saúde, esse atual ministro, vai acontecer um encontro internacional de cientistas que pesquisam o assunto nos Estados Unidos, que ele deixou de convocar os técnicos, os cientistas brasileiros, os técnicos do Ministério da Saúde, e para colocar na comitiva ele, a mulher dele e outros convidados. A partir daí você vê como é que a saúde pública é tratada por esse ministro. Olha, assim, o presidente Michel Temer já teve 2 ministros que caíram por esses grampos aí da Lava Jato e essa coisa toda, né? Podia aproveitar o embalo e substituir esse ministro. Não, esse é. Agora, o Fábio Mesquita, tudo isso que você falou, eu concordo com você, ele é referência. E tem outra característica dele, ele é coerente, extremamente coerente. Ele podia estar lá no carguinho dele, né? Não, ele faz ciência bem feita. Ele ficou muitos anos na Ásia, inclusive fazendo estudos sobre AIDS. Então, essa parte de hepatite C, hepatite B, hepatites de maneira geral e AIDS, ele tem um conhecimento profundo, é uma referência internacional. Infelizmente ele saiu por coerência, por honestidade, por dignidade. Ele tem que ter saído mesmo porque ele é uma pessoa digna. Só para completar, para as pessoas que gostam de dividir o mundo entre direita e esquerda, os bons e os maus, o Fábio Mesquita é comunista. Eu não sou, eu tenho horror a isso, mas o Uriel é comunista. Mas eu tenho um profundo respeito por ele. Sabe, porque eles são coerentes, eles pensam dessa maneira, eles são do bem. Eu posso discordar. Quem vai dizer que eu estou certo ou errado? Não vou ser nem eu nem eles. É alguém que vai... né? Mas eles são coerentes, eles são decentes, são honestos. Você pode ver que o Uriel é a pessoa que tem a mesma coisa, ele foi vereador. Mesma coisa que ele entrou na política do jeito e saiu do mesmo jeito. O Fábio Mesquita ficou acho que 2 anos e meio também na política, entrou e saiu do mesmo jeito. Ele poderia ter, se ele quisesse, muito, mas muito dinheiro, só com essas pesquisas, com o nome... Podia ser funcionário de uma ele é um funcionário público. Né? Podia, ele é um funcionário público. Então são pessoas que eu tenho um profundo respeito, porque eles fazem tudo que fazem bem feitinho, independentemente da linhagem política deles. Que eu acho que todo mundo tem que pensar do seu jeito, não é verdade? Vão pensar tudo que nem eu? Não. Aí não tem graça a vida. Não tem graça, eu discordo politicamente, mas eu respeito profundamente. O Zé Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, hoje lembrou de manhã do velho, antigo ditado, né? Da diferença do capitalismo para o comunismo, né? No capitalismo existe a exploração do homem pelo homem. No comunismo é vice-versa. Olha, nós temos mais alguém com a gente sobre esse tema do hospital, não? Não, do tema do hospital então, não. A gente vai seguindo aqui. Aeroporto Civil Metropolitano em Guarujá, hein? Meu Deus. Ô, Santana, uns 20 e poucos anos para cá, quantas matérias sobre isso você lembra ter feito, hein? Eu achei essa manchete do Diário Litoral um tanto otimista. Ufanista? Né? Porque... a gente tem que ser otimista de vez em quando também, mas Quem sabe... não é só que não, né? Só que não é tão simples assim, porque o que a prefeitura fez o edital, né, da concorrência pública. Resta saber se num cenário em que o mercado aéreo encolhe, né, a produção econômica, principalmente na Baixada Santista, também reduz. Vamos ver se existe a viabilidade econômica para o empreendimento. Logicamente que um aeroporto civil na Baixada Santista seria muito, muito interessante, né? Anunciaram que voos para Brasília, Campinas e Rio de Janeiro, né? Que é um trecho que muitas pessoas hoje fazem por outros modais. Seria interessante. Mas eu acho ainda um pouco prematuro para ser tão otimista assim. Voos para Campinas? Campinas.
Daqui a Campinas dá o quê? 2 horas né? e pouco, né? Não sei se... 2 horas, né? 2 horas e pouco, né? Acho que não teria tanta E necessidade bem pouco, assim. 2 horas e bem pouco. Para Brasília e para o Rio, claro, importantíssimo ter essa rota aí. Agora, Haddad, é impressionante, né? É uma região metropolitana importante como a nossa, um porto extraordinário como a gente tem aqui, e um aeroporto que não acontece nunca, né? Uma Incrível. pergunta para... Você sabe se o Santana, você, o não pode me dizer. Guarujá é o melhor lugar para fazer um aeroporto? Ah, isso já foi discutido aí Para pouso, algumas decolagem, vezes, não tem muita serra, não é perigoso, não? Eu lembro de um posicionamento, o único posicionamento que eu lembro assim mais firme do Estado em relação a isso foi o do Mário Covas, ainda como governador, que ele disse que o aeroporto tinha que ser em Praia Grande. Eu também acho. Não explicou como eu não exatamente sou do ramo, como né? era e tal, né? Aí o pessoal de Guarujá ficou meio bravo com ele, aquela coisa toda, mas o Covas não tinha muito freio na língua, né? E que vinha, a informação que ele tinha, ele soltava, né? E falou isso. Mas também tem o seguinte, a coisa não aconteceu em Praia Grande, está lá o aeroporto também de Praia Grande, né? Para sair. Tem o Itanhaém também. Né? Itanhaém também. Eu acho que São Praia Grande perfis diferentes. O Itanhaém é mais É. voltado à parte comercial, à parte de carga, né? Para fornecer. Sabe o que eu penso? O primeiro aeroclube, o único que Petrobras. teve, meu pai até foi presidente do aeroclube lá de Santos, que era em Praia Grande, muitos anos atrás. Por que só teve um aeroclube até hoje lá em Praia Grande? Talvez que fosse o melhor lugar para pouso decolar, avião pequeno que vinha para cá. Mas olha, eu não sei, eu acho que Praia Grande seria muito melhor do que tanto é que aquele lá, o avião que trazia o campus, ele foi arremeter e disse que tinha neblina, não sei se tinha neblina, eu não sei. Eu acho que o Guarujá não é o ideal, mas eu não sei. Ele ia descer na base aérea de Santos, em Guarujá. É onde não vai isso? ser o aeroporto. Onde será o aeroporto. Eu não Era posso ali falar que porque o eu avião, sou- o jato do Não Eduardo sou do Campos. ramo, mas pensou um Boeing, um 767, um Airbus, será que ele desce aqui, mesmo que faça uma pista, não sei. Não, Certo? a pista desse Se tiver de que Guarujá. arremeter, acho que ele vai dar uma narigada nessas montanhas. Mas a Deus pista me desse de livre. Guarujá vai ser um pouco maior que o Santos Dumont no Rio de Janeiro, né? Então, eu estou imaginando um aeroporto, um porte menor que esse do Santos Dumont, com Santos uma pista Dumont maior. só vê o que tiver Agora, que a arremeter, grande cai na dúvida, água, Haddad, não cai. se vai ter demanda para isso, né? Mas o Santos Dumont, se o avião perder o freio e arremeter, ele vai cair na água, né? Não vai pegar casa, prédio, não vai bater numa... Aquele acidente com o avião do Eduardo Campos, claro, a gente não vai banalizar a vida daqueles que a perderam, né? Perderam as suas vidas, né? A bordo, inclusive o próprio ex-governador de Pernambuco, mas foi um milagre. Porque podia ter sido feito, pela lógica, teria caído de uma outra forma, levaria prédios, casas, enfim, foi seria Jesus, uma coisa foi assim Jesus, né? espetacular. Ele caiu de bico, não é? Num buraco. Num buraco só ali, tinha um aquele- terreno, só tinha aquele lugar e caiu ali. Pô, é uma coisa impressionante. Agora, como o Haddad está colocando, né? Já que estão fazendo, vão fazer em Guarujá, a gente espera que um dia aconteça o aeroporto metropolitano, a gente entende que, tecnicamente, Eu é torço possível. muito Claro, para esse todos aeroporto, nós, né? mas eu acho que Praia Grande seria... Acho, mas eu não sou do ramo, Nem não nós. posso falar uma bobagem. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já já. Muito bom, sequência do nosso painel regional, não é? Daqui a pouquinho mais participações do telespectador com a gente, a nossa Camila Lois sempre atenta, não é? Eu aqui com o Arnaldo Haddad, com o Marco Santana e o índice preocupante divulgado hoje mais uma vez, peguei aqui pelo site da Folha, do UOL, enfim, não é? A crise continua a aumentar, não é? Muita expectativa havia com a saída da presidente Dilma, todo mundo sabia que o presidente Temer e o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com toda a credibilidade que tem, realmente enfrentariam momentos de muita dificuldade, e é o que está acontecendo. A crise segue aumentando, né? Desemprego alcança 11,2% do trabalhador brasileiro, uma crise pior do que a de 2012, um índice só visto em 2012, já governo Dilma Rousseff, não se esqueça, né? E com quase 11 milhões e meio, né, de empregos perdidos neste intervalo de tempo aqui, né, no último ano, né? E isso formalmente, né? Claro, sempre digo aqui, você não conta os trabalhadores informais, né, que perderam aí a atividade que tinham ou que reduziram pela metade ou mais da metade, prestadores de serviço que aconteceram a mesma coisa com a situação incrível e complicada que nós estamos vivendo. E a dificuldade está aí, né, o Haddad? Quem não tem emprego formal, procura emprego informal. Quem não tem formal nem informal, vai procurar alguma coisa. E a gente sabe, normalmente, quem vai cooptar essa gente.
Você está falando que foi uma estatística, né, que mostra esses 11% e que talvez seja de carteira assinada. Eu lembro aquele ditado que a estatística é que nem o biquíni, mostra tudo, mas esconde o principal, né? Então precisa ver se é exatamente isso, se é o problema de carteira, se são só as pessoas com carteira assinada. Mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos nessa crise econômica, que é o problema da China, o problema do aço da China que fechou a Usiminas aqui, o problema da alta carga tributária. Por que o governo não diminui a carga tributária para que se faça girar mais a economia? Mas você paga para tudo, absolutamente para tudo, e você acaba apenando quem? A pessoa que consome, a classe média, a classe alta e a própria classe média baixa, que vão consumir. Então aqui nós temos aquele cacuete, né, de dar tudo para o pobre, e não dá tudo porque no final... não é só o pobre que se não é só o pobre que recebe, tem alguns que se locupletam. O Bolsa Família é um exemplo disso. Quer um exemplo? Eu tenho no meu escritório um cirurgião plástico que foi processado por uma moça que eu fui procurar nessa moça, tinha realmente direito à gratuidade de justiça, se tinha para poder fazer a contestação, as impugnações. Eu descobri que ela era beneficiária do Bolsa Família, fazendo cirurgia plástica, mostrou o gasto que ela teve com o médico, cartão de crédito de R$ 1.300 de limite. Eu apresentei ao Ministério Público Federal, isso em Praia Grande, Ministério Público Federal, desde 2007 ela recebe Bolsa Família. Então, você vê, Bolsa Família é para quem é pobre, abaixo da linha de pobreza, inclusive. Mas tem gente que se locupleta. A Veja publica uma matéria sobre isso. Então, eles têm uma carga tributária alta para poder fazer paternalismo, eles não ajudam o pobre, não, que o Bolsa Família foi feito para a pessoa sair da linha de pobreza. Quando ele começasse a produzir, perdia o Bolsa Família e dava para quem estava ainda na linha de pobreza. Esse deveria ser o espírito, né? Mas então o que eles fazem? A alta carga tributária serve para quê? Para roubo, para sacanagem, como nós estamos vendo por aí, o que aconteceu na Petrobras, e para locupletar pessoas que fazem paternalismo e locupletar aliados políticos. Nós temos até vereador nesse Brasil afora que recebe o Bolsa Família. Lê a matéria da Veja. Haddad, seria maravilhoso que o problema do governo federal fosse apenas o Bolsa Família e outras pequenas distorções. Tem outras coisas mais. Sim, mas, na verdade, sim, além do governo gastar muito mal, ele arrecada muito mal. Ele não sabe arrecadar o dinheiro. O Bolsa Família que o senhor mencionou aí, na verdade, representa muito pouco da arrecadação do governo federal. O governo gasta 27 bilhões por ano com o Bolsa Família inteiro, incluindo as instituições. Agora, em desonerações fiscais para grandes empresários, para a indústria automobilística, indústria que exporta pedras preciosas... 600 bilhões para Caoa, lembra disso? Então, e assim por diante, de renúncia fiscal, são 295 bilhões registrados em 2015. Quer dizer, o governo arrecada muito mal. Outra coisa também é o seguinte, você lembrou... E essa gente, na primeira crise, o primeiro problema que tem, eles cortam funcionário, cortam isso, cortam... Mas você lembrou muito bem, Haddad, que a carga tributária está concentrada basicamente de quem tem menos dinheiro, em cima do consumo e em cima do assalariado. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Você tem carro, né? Então pagamos o imposto sobre propriedade de veículo automotivo. IPVA. Quanto é que é a alíquota? Acho que é 2%, né? Não sei se é 2%, não é mais. Mais é 4%, né? É mais 4%. 4%, 4%, né? 4%. Agora, se alguém aqui tem helicóptero ou iate? Não, mas é bem menor. Sabe quanto que é a alíquota? Do helicóptero? Quanto? Chuta. Não tem ideia. 0,5%. Zero. Zero. Não paga Quer dizer, nada. Quem tem helicóptero e tem iate, não paga zero sobre a propriedade do veículo. As pessoas jurídicas também não pagam imposto. Outro grande exemplo é o seguinte, o trabalhador, registrado de carteira, ele não tem como sonegar. Tem o imposto retido na fonte ali, 27,5%, não é isso? Do assalariado. A pessoa que vive de lucros e dividendos, que o dia fica ali no banco guardadinho, sabe quanto que ela paga no geral? 6,5%. Quer dizer, é uma distorção muito grande. Existe uma série de distorções na arrecadação do governo federal, estou falando do governo federal apenas, que acaba penalizando justamente quem tem menos dinheiro. Então, enquanto não houver uma reforma tributária séria, que passe inclusive pela taxação de grandes fortunas,
Não dá para fazer reforma tributária enquanto essa gente que se elege depender do dinheiro desse pessoal que não tem interesse em que haja esse tipo de reforma. Porque se você fica refém do sujeito que paga a sua campanha, como é que você vai contra ele? É até uma traição, concorda? Não tem almoço de graça aqui no cara dele. Não tem almoço de graça e tal. É uma coisa complexa, realmente complexa. Mas é isso, Marco. Tem que mexer nessa coisa. Cobra imposto de quem produz, consuma, não tem como consumir. E o curioso é o seguinte, quando a gente fala de imposto sobre grandes fortunas, as pessoas falam, eu vou pagar isso no meu apartamento, porque eu tenho um apartamentinho mais ou menos ali na ponta da praia. Mas, na verdade, esse imposto, que está previsto na Constituição, só não vale porque não foi regulamentado por conta dos deputados que não regulamentaram. Ele é previsto na Constituição. Ele beneficia apenas 20 mil brasileiros, que são milionários que realmente têm dinheiro. Realmente a coisa totalmente torta e fora de propósito, né? É claro que ninguém desconhece, não é, a confusão que foi feita na economia no governo da presidente Dilma, indiscutivelmente, mas que a coisa vem de muito mais longe, isso indiscutivelmente vem. Reforma tributária, reforma política, precisava ter coragem para mexer nisso e nenhum deles mexe. Fernando Henrique não mexeu, Lula não mexeu, Dilma a mesma coisa. O Butura, não sei se eu estou sendo você intrometido, você me desculpa que eu não sou... Você jamais é intrometido. Eu estou vendo uma matéria aqui, eu estou me coçando para... Você quer falar da tocha olímpica, não? Não, a tocha olímpica não. Para mim ela pagaria, porque não temos condições de fazer a Olimpíada aqui não. Eu queria jogar água, né? Outro exemplo aí de dinheiro mal aplicado. Olimpíada e Copa do Mundo. Bando volta a tirar pé dessa vez da Anchieta. Cada vez que eu for para São Paulo, que eu vejo aquele muro da vergonha. Da vergonha. Eu falei para minha mulher, estava subindo a imigrante, falei assim, o que adianta? Os caras vão escalar esse muro e vão assaltar do mesmo jeito. Não era mais fácil construir um posto da rodoviária naquele pedaço lá? É uma ideia, agora já... Pô, eu estou atirando pedra, eu estou tão revoltado, gastaram um dinheirão lá, desculpa até entrar nisso aqui, eu estou lendo a notícia, você me passa, culpado é você que me passou o jornal. Não, agora é um assunto importante, nós debatemos muito isso ontem aqui por conta do falecimento do... Os caras vão escalar esse muro. A tragédia mais que anunciada e as autoridades, inclusive os parlamentares aqui da região, oh meu Deus do céu, que coisa impressionante, poxa, como se fosse uma novidade, uma tragédia mais que anunciada, não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso. Não foi um pouso da rodoviária lá, mas eles vão ser assaltados. A policial que tem medo de bandido, então não pode ser policial, né? Já jogaram cadeira, já jogaram jogaram pé, mataram o rapaz. Jogaram tudo ali, agora as pessoas estão surpresas que tem crime ali na Imigrantes. Eu não sei se foi ontem, à tarde, hoje pela manhã, já eu vi agora pela internet, pouco antes do programa, estavam recolhendo lá as pedras enormes, né? Que ficaram lá da obra dos muros, essa coisa toda. Né? É o fim da picada, né? Tem que recolher agora, esperar acontecer o caso para depois recolher. E precisa de muito mais policiamento, mais viaturas circulando por todo o sistema. Enfim, meu Deus do céu, isso é óbvio, né? E olha, e os prefeitos falam, reclamam, e a gente bate aqui, a mídia toda está comprando essa briga há muito tempo. E eu sei o que acontece com a Ecovias e com a Polícia Rodoviária, que não resolvem essa situação, pelo menos não melhoram, né, a fiscalização do sistema. Né? Sabe qual é a única coisa que funciona nesse país, na minha opinião, sinceramente? Carnaval do Rio? Não, a comunicação, a mídia. Você acha? Acho. Eu não se acho. A mídia não tivesse colocando isso aí, não... Bom, a mídia ajuda, sim. né? Agora, sim, a mídia mas... é independente, enfim, até o certo não, ponto. Agora claro. sim, a mídia, você pode ver, a Veja bate no Chico e no Francisco, não quer nem saber. Não bate mais no Chico que no Francisco. A né? Folha também está batendo, o Estadão bate mais no também Chico está que no batendo. Francisco. A Veja não, a Veja virou um partido... Como a Veja agora está surrando o Temer, pode ver, eles estão batendo pesado no Temer. Agora... Na verdade, eu acho que você precisa ler outros veículos de comunicação para ver o que é equilíbrio de comunicação, porque a Veja realmente não é um exemplo de... A Veja pende um pouco para o PSDB, né? Pende, mas estão batendo no Temer agora. Você assina a Veja? Eu leio toda semana. A revista do Mino Carta, o outro lado da moeda. Carta Capital. É o outro lado da moeda. É antítese da Veja. É 100% PT. Né? É que a Veja também... Não aconteceu nada, a Lava Jato é uma farsa, uma mentira. Mas a Veja está batendo bastante no Temer agora, inclusive desses ministros todos. Ele bate no PT? Bate. Ele tem uma tendência? Tem. Mas está batendo no Temer agora também.
Eu não vejo a Folha nem o Estadão tender para nenhum dos lados, não. Você pega a Folha, você lê aqueles 3 editoriais. São 3 editoriais, né? Um fala A, outro fala B. Não, eu acho mais equilibrado. Os jornais são mais equilibrados, até porque o dia a dia, a notícia não tem como fugir. Sim. Né? O fato está consumado, você tem que dar notícia, senão você é atropelado. Agora, as revistas, elas realmente têm um outro perfil. Não, os editoriais da Folha são bons. São bons também, concordo. Camila, pois não? Bom, nós estávamos falando agora há pouco da economia, assuntos ligados à economia do país, e a pergunta do Uriel está dentro desse tema também. Ele pergunta: que diferença vocês veem entre procedimentos do governo Dilma e procedimentos do governo Temer em questão de ação política e econômica? Quem perguntou? O Uriel também. É a segunda sim. pergunta que ele fez dentro desse tema. Econômica, só a presença do Meirelles. ministro Henrique Meirelles Acabou. muda completamente a configuração econômica. Absolutamente ninguém acreditava no Manteiga, né? Depois do Manteiga... Nem o Lula, teve né? uma chance com o... Nem o Lula acreditava no Manteiga. Houve uma chance com o primeiro-ministro do segundo governo, agora da presidente Dilma, Levi, que era do Levi, Bradesco, Levi. Joaquim Levi, né? Mas foi fritado, né, pelo ex-ministro Queria do Planejamento fazer, que assumiu a que Fazenda, queria fazer o que Nelson Meirelles vem Barbosa, fazendo, né? até mais moderadamente. A ideia do Levi era fazer esses Mas naquele ajustes, momento era possível, né? fazer aqueles ajustes até mais moderados, esses que o Henrique Meirelles agora está propondo, né? E foi execrado, inclusive, pelo próprio PT. Fritado pelo PT, pelo Nelson Barbosa, enfim. Então há, sem dúvida nenhuma, uma diferença gritante de uma política econômica para outra. E a questão político-partidária, essa coisa toda, o Haddad disse aqui, o Temer vive debaixo de uma pressão danada do PMDB do Senado. Ele não é presidente da República hoje, ele é presidente em exercício, né? Enquanto a presidente é afastada, se houver uma mudança de votação, ela volta. Ela precisa de 54 votos para o presidente Temer se manter e a presidente Dilma ser definitivamente afastada. Se tiver 53 votos, ela volta, amigo. Então é uma situação muito dura, muito difícil, muito complexa que vive o presidente da República. Como é que vai mexer na Previdência, por exemplo, né? Como é que vai criar, por exemplo, um novo imposto? O que o ministro Meirelles já disse claramente, né? É possível, né, que a gente seja obrigado a criar e tal, mas um governo provisório não pode fazer isso, né? Ou ele é o presidente definitivo para mexer nessas coisas. Não dá para mexer nisso agora, não. Ou tem que aguardar. Pode mudar tudo. Antes da gente encerrar, o comentário que o Marcos Santana fez sobre o Ministério da Cultura, a Maria José do Boqueirão comenta. Ela diz que apoia totalmente o que foi dito e diz que foi uma colocação muito inteligente do Marcos Santana. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Maria José está sempre com a gente aí, acompanhando, né? Eu também me coloquei contrário, achei que o Temer era uma briga desnecessária, né, que ele estaria comprando. Se ele assume a presidência e diz que vai mexer na Lei Rouanet, né, e que os milionários, artistas milionários, vão parar de receber essas benesses do dinheiro público, né, do erário, eu acho que ele ia se sair bem melhor e não ia haver essa campanha toda contra ele, não ia comprar essa antipatia, não é? Que aconteceu pelo Brasil inteiro. Seria muito mais fácil. E a Lei Rouanet ficou uma coisa meio simbólica, quando, na verdade, se a gente for colocar na frieza dos números ali, o governo federal, como eu falei, o ano passado, ele fez a renúncia fiscal de 295 bilhões. Da Lei Rouanet foi apenas 1 bilhão. Quer dizer, a partir daí a gente faz muito carnaval assim, quando na verdade não foram todos esses projetos que foram para bolso de o governo também artistas consagrados. Teve muitos projetos importantes, interessantes e de interesse social que foram o governo também gasta apenas por conta da Lei Rouanet. Gasta mal 1,5 bilhão por ano com um bando de incompetentes que vem de Cuba para cá alugado, que é um aluguel de escravo. Faltou falar do assunto predileto do Arnaldo Haddad, né? Os médicos cubanos, né? Posso falar? Estão por aí ainda, não? Não, ontem inclusive eu tive... Então, para fechar o programa, você tem 30 segundos, vai. Não, eu não sou contra vir médico de fora, só que eles têm que fazer o revalida aqui. Sem dúvida. Eles são incompetentes. Ontem mesmo tivemos uma audiência na prefeitura que, por conta de uma idiotice do médico cubano, que falou um monte de besteira, fez um depoimento horroroso, ele complicou a vida de uma médica. Veja só, a última vez que os mais médicos abriu vaga,
todas elas foram preenchidas por médicos brasileiros, não teve nenhum interior. Mas pode ser brasileiro, pode ser chinês, ele tem que ter a revalidação do diploma aqui. Se o brasileiro vai fazer a medicina na Argentina, quando ele voltar, ele tem que revalidar o diploma dele. Aí pode vir de onde quiser. Agora, a minha crítica maior é que esses cubanos são vítimas do assassino Fidel Castro, daquele governo sanguinário, dos irmãos Castro, porque eles são alugados. Eles vêm para cá, dos 10 mil que eles ganham, que ficam com, no máximo, 1.000. O resto vai lá para aquela ilha daquele vem. Essa é a minha crítica maior. Estamos fechando aqui o painel regional, agradecendo sempre o Arnaldo Haddad, presença importante, o Santana também, sempre com a gente, e a Camila, diariamente acompanhando a sua participação e a nossa produção. Painel regional com você de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.